muito bem-vindos a mais um CIMAcast. Dessa vez, toda vez eu falo, né? Dessa vez super especial, mas acho que toda vez tem um quê de especial aqui, com convidados diferentes, assuntos diferentes, e dessa vez, literalmente, nós estamos trazendo uma pauta, assunto e convidadas voltadas aí para o mundo corporativo feminino. Então, estamos com uma mesa cheia de mulheres, até estávamos brincando, inclusive, né? Que o pessoal falou, viu, tem um tempo ali, a gente não entendeu muito bem, né? O que eles quiseram dizer com isso. Não sei, né, Bárbara, se de fato eles quiseram insinuar que mulheres não param de falar, mas tudo bem, a gente vai respeitar o tempo, tá bom? Daqui a pouquinho a gente já fica de olho e... Enfim, se a gente passar a tarde aqui também, depois o pessoal corta e vai editando aí. Brincadeiras à parte. Mês de março é um mês especial marcado pela data universal, comemorado o Dia da Mulher, que é dia 8 de março. Então, Dia Mundial Internacional da Mulher. Vocês sabem o motivo, o que é, como é a história? Tivemos um fato marcante aí, né, na Europa, né, ficou marcado. Isso mesmo. E com ali uma situação envolvendo um grupo de mulheres que trabalhavam numa fábrica e a partir de uma tragédia, vamos dizer assim, né, elegeu-se ali o dia 8 de março como Dia Internacional. Eu lembro mais ou menos, acho que é por aí. Mas é Maria. isso, é o que eu ia falar. Eu lembro da fábrica, da situação. Não muito em detalhes. Se uniram, né, começaram a enxergar esse lado e lutar pelo direito da igualdade salarial, direito ao voto, que não existia, né, naquela época, no século XX, Estados Unidos e Europa. E aí depois, em 1910, eu tô com uma cola, tá, gente? Óbvio que essas datas eu também não lembraria. Mas em 1910, uma ativista alemã deu a ideia, né, soltou no ar essa ideia de termos um dia voltado especificamente para a mulher, né? E aí, em 1975, a ONU oficializou essa data como Dia Internacional, mundialmente aí, né? Internacional da Mulher. E isso vem exatamente dessa pauta, né? De direitos, né? Da mulher ter esse lado de igualdade. Mas antes de nós entrarmos nas nossas pautas, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho pra gente, dissessem hoje qual é o cargo de vocês, né, nesse mundo corporativo, porque nós estamos com pessoas fortes aqui, né? A Mara lida com líderes, já é uma líder, já foi, hoje ela lida com muitas líderes mulher, por isso que é a nossa convidada de hoje também, né, Mara? Fala um pouquinho de você. Então, vamos lá, primeiro queria agradecer, né? Estou honrada de estar numa mesa aqui com, né, mulheres tão competentes, mas acima de tudo corajosas, né? Acho que a gente vai passar muito por esse tema de coragem, né? Hoje, né, estar numa posição de liderança, tanto para homens quanto para mulheres, mas principalmente para as mulheres, é um ato de coragem. Então, parabéns pela coragem, né? Então, agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Bom, eu brinco, né, que tem essa carinha de novinha, sim, mas já estou há 34 anos na Estada, e os últimos 20 anos, mais precisamente, lidando à frente de equipes, né? Equipes multidiversas, e não é um desafio simples, né? Estar na liderança. Depois desses 20 anos, tomei a decisão de empreender, e hoje eu contribuo com empresas na formação de novas lideranças, para que a gente tenha times, né, cada vez mais preparados. É muito comum nas empresas as pessoas serem promovidas, e aí, o que que eu faço? A partir daqui, né? Então, o meu trabalho hoje é contribuir por aquele aprendizado que eu tive, tanto da vida de executiva, quanto da academia, quanto da universidade, já passar pelo tema de estudos aqui, e poder ajudar um pouquinho, né? Essa direção e essa formação. Então, meu trabalho hoje, basicamente, é na consultoria e mentoria, né, de novas lideranças e carreira. Perfeito, você lida com muitas mulheres nessa caminhada, né? Mas é muito gostoso. Que gostoso, que legal. E aí nós estamos com as nossas duas diretoras aqui hoje, né? Eu falei, gente, não tem como nós não convidarmos, né, de dentro de casa. A minha vontade era, obviamente, chamar, né, a Mel, chamar todas as mulheres da cima para representar esse momento, mas trouxe as nossas chaves, os nossos pilares, né, que estão ali literalmente mantendo a bandeja e os copos ali em pé, que é a Marisa e a Bárbara, né, as nossas diretoras. Queria que vocês também se apresentassem pra gente. Bom, agradeço mais uma vez o convite, né? Sempre é muito desafiador quando a Bianca fala, nós vamos fazer um podcast, você poderia participar, já começa o suador, né? Dessa vez ela guardou para avisar um dia antes, assim, que seria hoje, para eu não ficar tão nervosa e ansiosa, né? Mas agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui. Meu nome é Bárbara Santos, sou diretora executiva corporativa da CIMA, e trabalho, né, nesse time, nessa
nessa casa aí há 24 anos. Perfeito. Você, Marisa, fala um pouco da gente, da sua trajetória também. Obrigada. É a primeira vez, né, que eu estou aqui. Espero que não dê muito bola fora, tá, gente? Me desculpa aí. Porque a gente sempre é taxada assim, né, sabe, Mari? A gente sofre, assim, bullying até às vezes, porque, essa geração... não vou falar velha, né, mas já vou falar velha, né? Isso, tá atrasada, então, meu Deus. Mas obrigada também pela oportunidade, né? Marisa Costa, diretora executiva da CIMA, né? Estamos lá também há mais de 24 anos, fazendo parte aí desse time, né? Abraçamos essa causa aí. Como diz, o mundo de tecnologia, né? Não é fácil para a mulher. E imagina, então, 24 anos atrás, quando eu comecei. Não era fácil. Isso, já aproveita o gancho. Fala um pouquinho como começou, o começo da sua jornada profissional. Nesse mundo da tecnologia, eu agradeço muito, eu tive uma mentoria muito boa, né? Eu fui trabalhar numa empresa, não vou citar nomes, que era para eu ser secretária executiva do dono da empresa. E esse cara, ele era bastante assim inovador, ele tinha várias frentes, né, de negócios. E um dos negócios dele era uma loja de tecnologia. Era em Maringá mesmo. Em Maringá mesmo. E quando eu fui para ser secretária dele, estava ali ajudando ele no dia a dia, né? Cuidando também de todos os negócios dele. E esse negócio em específico era o que estava infartando o cara. E tinha dia que eu via que eu falei, cara, você está perdendo sua saúde. Que a tecnologia é isso, né? Eu falei, deixa eu te ajudar. Ele falou assim, mas você não vai... Eu falei, deixa eu te ajudar, né? Me dá essa oportunidade aí, eu quero te ajudar, quero tirar um pouco desse fardo aí. E comecei isso. Ele falou assim, mas você sabe o que é uma placa-mãe? Eu falei, uma motherboard. Eu falei, o que é isso? Você sabe o que é o HD? Eu falei, meu Deus, o que é isso? É de comer também? Cara, não tem noção. Sabe o que ele fez comigo, gente? Você vai lá pro SESI, vai fazer um cursinho rápido no SESI de montagem de computador. Para você pegar na mão uma motherboard, você pegar na mão um HD, um gabinete, abrir ele. E eu comecei assim, para conhecer as peças. E a partir daí ele Na massa. Isso, conheci, sabia o que era, então beleza. Então agora você vai me ajudar, você vai me ajudar a fazer as compras para essa loja de tecnologia. E ele foi a minha primeira mentoria aí nesse mundo aí. Então não foi uma universidade, gente, não foi uma faculdade, foi assim, foi no dia a dia, conhecendo, aprendendo, né? Claro que eu sou uma pessoa que eu tenho bastante vontade, assim, de conhecer, então, no começo, quis ir para dentro de indústria, para dentro de fábrica, deixa eu ver de perto como que se faz isso, qual que é a função disso, e aí começou a minha história. Que legal, então já começou literalmente sendo empurrada, desafiada. Saí do mundo de secretária executiva para trabalhar com tecnologia. E assumiu a bronca. E você, Bárbara, como começou sua jornada? Bom, minha jornada profissional começou aos 15 anos, né? Aos 15 anos eu comecei a trabalhar entregando panfletos, né? Na época existia muito isso, né? Entregar panfletos nas ruas, promoters, né? Nos shoppings, lembra? Nas entradas dos shoppings. Então eu comecei fazendo esse trabalho. Eu entregava panfleto para uma empresa de tecnologia. A mesma empresa que a Marisa trabalhou. Ah, que legal. E eles tinham uma loja no shopping, né? A loja ficava dentro ali do Aspen, né? Que hoje é o Maringá Park. Então, eu comecei entregando panfleto para uma empresa, né? Que tinha uma rádio. E ali eu comecei a entregar panfleto. E você tinha que fazer algumas reuniões lá com eles, né? E aí, eles me chamaram para uma oportunidade de trabalhar para a rádio, de promotor. Né, eles faziam algumas blitz, que fala, né? E aí, nessas blitz, a gente também entregava panfletos de festas, de eventos, fazia algumas promoções. E aí, eu comecei, então, daí a evoluir dentro né, disso. Eu comecei de promotor, depois eu virei telefonista, né, da rádio. Aí, eu fiquei um tempo lá de telefonista. E aí, só que eu não era registrada, né? E aí surgiu uma oportunidade de um trabalho com registro em carteira, meu primeiro registro. Você fazia um curso, na época do CIE, entrei pelo CIE, né? Aí eles estavam fazendo um recrutamento para uma padaria, chamava Pão e Companhia, aqui de Maringá. Ela ficava lá no Balão da Serra Azul, uma padaria de 2 andares, 24 horas. Então era um conceito bem diferente, era uma franquia de Santa Catarina, né? Era Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, não me lembro, que veio pra cá. E aí,
eu falei, uma oportunidade de ter um registro e também melhorar a renda, né? Ter um salário melhor. Então, surgiu essa oportunidade, eu fui recrutada, comecei a trabalhar nessa padaria. Daí eu trabalhei lá por quase 2 anos. E lá eu tinha uma função que eles chamavam de coringa, então eu passava por todos os setores. E aí, com isso, eu peguei uma dermatite, uma doença nas minhas mãos, porque eu mexia tanto com a parte alimentícia quanto com a parte de limpeza. E aí, essa dermatite, ela abria, assim, os dedos, né? Rachava e aí eu falei, putz, não vou conseguir mais trabalhar, né? Assim, não com isso, nessa área, né? E aí, eu saí, pedi pra sair, né? E eu tinha que ajudar em casa. E aí sua história na tecnologia começou. E aí a minha história nasceu, né? Através do CAE, eu consegui um estágio lá, né? Lógico que foi uma indicação. Minha mãe entrou primeiro na empresa, começou a trabalhar lá, viu que precisava, eles estavam recrutando pessoas. E aí eu fui pelo CAE, fiz a entrevista, fui aprovada e comecei. E aí eu entrei na cobrança, no setor da cobrança, né? Temos a Cláudia lá até hoje, ela que me entrevistou, inclusive. E aí me recrutou, então eu trabalhei lá um período. E eu sempre fui uma pessoa que aquilo que você me dá pra fazer, eu sempre procuro entregar o meu melhor, né? E eu acho que isso é o que contribuiu e ajudou pro meu crescimento lá dentro. Então eu comecei na cobrança, depois foram surgindo vagas e oportunidades em outros setores para que eu crescesse, aumentasse renda, e eu fui abraçando ali todas as oportunidades. Eu trabalhei em praticamente quase todos os setores da empresa, né? Passei pelo almoxarifado, passei pela assistência técnica, né? Recepção técnica, estoque, recepção técnica, compras, e por último, comercial. Legal. E hoje eu continuo aí com essa parte comercial, né? Cuidando agora do nosso B2B ali, né? Do nosso CD corporativo, toda a nossa estrutura corporativa. E a sua história, Mara? Nossa. Conta pra gente. Deixa eu olhar aqui. Vocês parem, hein? Pelo amor de Deus. Resumo. Ontem eu tava indo pro Paranavaí. Você ia revelar a idade desse Coloquei jeito. um podcast História do Nepal em 30 minutos. Alguém aqui parou pra pensar na história do Nepal? Eu ouvi a história do Nepal, né? Muito legal, porque dia a gente tem algumas coisas bem curiosas, assim, da formação da sociedade, né? Bom, a minha história começou muito cedo, como a da Bárbara, né? Comecei a trabalhar aos 13 anos, né? Porque também queria... Hoje as coisas estão muito mais facilitadas, né? Mas se a gente quisesse ter alguma coisinha diferente, assim, era só o trabalho, que era a fonte, né? Então eu trabalhei, iniciei minha jornada na prefeitura de Maringá, depois eu fiz um concurso, fiquei 4 anos no Banco do Brasil. Ao final do meu contrato, fui trabalhar com publicidade, numa agência de publicidade. Foi assim, uma grande escola. Trabalhei em órgãos de imprensa, na chamada Folha de Londrina, na sucursal de Maringá. Aí despertou o bichinho de fazer comunicação social. Fiz a minha primeira graduação em jornalismo. E aí depois, né, teve algumas outras empresas, mas eu fiquei 10 anos numa grande multinacional em Maringá, de telecom, né? Que assim foi um divisor de águas, né, na minha vida. E os últimos 15 anos, ó, vão fazendo conta aí, gente, daqui a pouco vocês descobrem, né? Tá lá quase na comemoração da data oficial das mulheres. Por isso que eu quis falar só do meu mundo de tecnologia. E aí os últimos 15 anos na área de educação, né? Porque eu acredito que se existe, né, uma forma da gente transformar a nossa sociedade, principalmente no Brasil, né? É por meio da educação, né? Então, hoje, quando a gente une o mundo da educação e da tecnologia, a gente percebe que são as empresas que estão mais na vanguarda. Então, um pouquinho disso. E agora, no mundo aí, né, da consultoria, muito legal também. E por que eu fui para o mundo da consultoria, né? Acho que isso é curioso. Estava muito bem, estava num cargo de diretora executiva também, em marketing. Mas sabe quando uma chama fala assim, como que eu poderia contribuir com toda essa experiência? Aí eu entendi que somente no nosso mercado aqui em Maringá e região existem empresas, né, que precisam muitas vezes de um olhar diferente. Então foi por isso que eu fiz essa opção, né, de sair de um cargo seguro, vamos dizer assim até então, né, confortável, para ajudar e contribuir. Então estamos aqui, né? Que bom, estamos aqui. Se não fosse isso, não estaríamos juntas, né? Com certeza. E na sua trajetória, você
agora, né, vamos dizer, nessa fase como consultora, você enxerga, Mara, você ainda vive e vê preconceitos, né? Você chega para algum diretor apresentando uma proposta e o pessoal, mas essa mulher, será que ela realmente, né, tem tudo isso para entregar, para me ensinar? Pô, eu sou diretor, sou dono, ou para, enfim. Bia, assim, às vezes o que eu vou falar aqui vai até num contraponto, né? Pasme, mas às vezes eu vejo muito mais preconceito de algumas mulheres, tá? Isso é dolorido, né? Claro, né? Tem aqui várias situações, mas isso é um trabalho que eu também venho fazendo, e aí tem uma explicação genética, fisiológica, por conta da proteção das crias, né? Lá no passado a gente herda alguma coisa de muita proteção só que ao invés de cria, a gente protege nossos cargos, nossos papéis, né? Isso é muito comum dentro das organizações. Então eu faço um trabalho assim, sabe, de dizer, ó, estamos juntos. Porque se já tem um mundo lá fora, né, que já é bem cruel, se a gente não se ajudar, então eu acredito muito numa rede colaborativa feminina. Então acho que começa por aí. Então estou sempre tentando ajudar, ó. Às vezes alguém que está buscando uma posição no mercado, ou está passando por uma situação que precisa, então eu tenho comigo essa máxima. Mas sim, e aí bem rapidamente, né, acho que a gente tem algumas situações bem isoladas, né, nas questões de geolocalização. Então, eu já fiz alguns trabalhos no Nordeste, por exemplo, e é muito comum. Então, eu ia com um colega e o dono da empresa direcionava a fala só para ele. Né, só para ele, assim, na hora da negociação. Então aquilo ali era uma forma, mas assim, era intencional? Não, era genuíno, ali já vem de uma cultura, né? Então eu fico sempre assim, né, por que que às vezes tem aquele comportamento, né, não há uma intencionalidade, e não que eu estou justificando, mas entender por que algumas coisas acontecem, porque quando a gente entende, a gente tem a possibilidade de mudar. Então a gente fica sempre nessa, ele tem preconceito, as coisas são assim. Então acho que a pergunta é como é que a gente muda isso? Então sim, já vivi isso. Mas eu também sempre converso com as minhas colegas, né, o que que a gente faz com isso? Então, as brincadeirinhas, né, na verdade é um tipo de preconceito vestido de brincadeira, então como que a gente reage, de um né? tom, né, De um mas tom. Então assim, eu tinha um chefe, né, um VP que ele às vezes brincava, a gente ia pra uma reunião, ele falava assim: "Ô gente, ó, né, a Mara tem esse jeitinho aí, mas cuidado com o que vocês vão falar", porque sabia que vinha. Então acho que a gente estar preparado também, né, para não ficar só nessa posição do: "Ah, né, tô ai, coitadinha de mim", não, é você se posicionar. Eu acredito muito no posicionamento. legal, acho que é o que gera o respeito, né, Com é o que certeza. traz essa imposição de que, epa, aqui não é assim, né, a gente então vamos debater por igual. Isso né? aí, Na área da tecnologia, Marisa, você acha que ainda existe hoje? Porque assim, é fato, né? Existe, é real, muitas, não só a tecnologia, mas enfim, muitos segmentos e muitos assuntos existe isso, né? Inclusive a gente teve, esse assunto que eu comentei, que nessa semana, sei lá, semana passada, a infelicidade de uma fala de um jogador, né, de um time brasileiro, que assim, eu não sou muito enfim, de ficar entrando nesses assuntos, me posicionando em nada. Só que ele foi tão infeliz, porque ele trouxe, vocês viram esse caso? Da juíza, né? Uma juíza apitou o jogo e ao final, eles perderam. E ao final, ela deixou de apitar em alguns momentos decisivos ali, que seria a favor deles, e ao final ele foi dar entrevista e falou, olha, entrevista, tá, pra coletiva, não sei se estava na Cazé, não sei onde que estava, em canais grandes. E ele soltou que um jogo assim, grande, decisivo, né, com grandes times, pode deixar uma mulher apitando, né, arbitrando. Gente, essa fala entrou na minha alma. Eu juro que eu não sou de me apegar a essas coisas, como você falou, porque eu acho que muita coisa, nós mulheres, se a gente se colocar nessa posição, claro, temos que lutar, temos que nos posicionar, mas ok, mas, gente... Foi muito infeliz, né? Muito, porque não se trata de uma mulher, se trata de uma falha, talvez, né? Aí depois falando, né, como meu esposo conhece futebol, não. De fato, ela errou na falta, né, no pênalti que ela não deu, enfim. Mas isso, obviamente, poderia ter sido um homem ou qualquer outro Como já profissional. aconteceu várias vezes. Exato, né? como Se a gente todos puxar no histórico, hoje em dia muitos erram e juízes. falham. Então, acho que por isso que eu falo, né? Não é segmento. Mas acho que tem algumas, né? No caso desse jogador, na cabeça dele, futebol não é pra mulher, não é pra mulher estar aqui. Ela não entende, ela não tem a visão que ela precisaria ter.
E eu vejo isso na tecnologia ainda, né? Lá atrás, o seu, né, ex-patrão falou, putz, você entende de placa, mas sabe o que é isso? Né? E hoje a gente brinca até que na loja chegam clientes, se tem as meninas atendendo, os clientes ficam, né, nossa. Mas existe sim aquele cliente que chega e fala, ela não vai saber montar a máquina que eu preciso, né? Ela não vai. E inclusive por mulheres. E também já aconteceu o contrário. Já aconteceu de entrar mulheres e vendedor oferecer o basiquinho e a mulher questionar, mas eu não quero esse, eu quero X e falar um modelo, e sabe? Muito legal, né? Eu adoro. Muito legal. Eu queria estar nesse legal. momento, falar a verdade pra vocês. Mas isso acontece, né? E na nossa área é muito comum por conta de que, de fato, hoje tem mudado, né? Na nossa empresa a gente vê que o índice de mulheres hoje não é o maior ainda, né? Mas na nossa diretoria já vemos uma presença forte. E na empresa também hoje a gente tem ali, eu acho que cerca de, 40% são mulheres, né? Então, mas existe ainda, né? Que a área tecnológica ainda é dominada por homens, especialistas homens, técnicos homens, né? Como é isso, assim? Você sofre, Bárbara? Você sente algum tipo de preconceito quando você chega numa empresa para apresentar uma proposta com um time comercial, né? Como é essa sua passagem ali? Acontece e já aconteceu, né, bastante. Mas depois que você, como a Mara disse, né? Depois que você se posiciona Perfeito. e você começa a conversar e a conversa ela flui de igual para igual, estamos falando, né, de tecnologia, entendendo a sua necessidade, o que você precisa e entregando a melhor solução, sabendo, né, do que a gente está falando, sobre o que a gente está falando, conhecendo, aí muda o cenário. Né? Mas no início, sim, essa coisa de se eu vou acompanhada por um homem, normalmente se inclina, né, toda a conversa para o homem. Quando eles percebem que é comigo, aí que eu começo a falar, né, que a gente começa a entrar no assunto, não só dessa questão, se ela é uma gerente ou se ela é uma diretora, ela tá aqui só para dar o desconto e fechar o projeto. Não, ela sabe o que ela tá ofertando, o que ela tá vendendo. Domina, né? Então, a gente tem nesses momentos, né, que se colocar nesses detalhes mesmo, né? Olha, nós olhamos para isso, funciona assim, o caminho é esse e vai. Mas engraçado que uma vez nós estávamos no almoço, né, de um cliente, levamos um cliente muito especial para almoçar, porque a gente tinha alguns projetos para fechar com ele, né? E fomos eu e mais um rapaz. E na conversa, né, todo mundo e fala do projeto, das coisas, e aí eu comecei, né, sutilmente ali, com um pouco de vergonha falando, e aí o diretor que estava junto, né, que era o decisor ali de tudo, começou a falar, sempre se inclinando ao nosso técnico que estava comigo. A hora que ele começou a conversar comigo, deu uma oportunidade, quantos anos você tem? Foi assim a pergunta, já, de cara. Quantos anos você tem? Até assustou com que ele tava O que lidando ali. você faz o que lá? Tipo... porque eles passam a ver que não é só um rostinho bonito. Eu não tô aqui só, né, querido? Eu não tô aqui como uma peça, não, pra mostrar que tem uma mulher. Mas você vê como que é curioso. Por exemplo, 20 anos atrás, quando eu fui para uma grande fábrica de monitores em Manaus, e eu cheguei lá, não marquei nada, não agendei nada, gente. Falei, eu vou lá e vou bater na porta e vou ver como que vai ser. Até falei, né, pros donos da Cima na época. E eu cheguei lá e realmente, fui com a cara e coragem, bati na porta e o pessoal falou, e agora? Ela veio, com quem que ela tem que falar? Ninguém sabia nem me direcionar lá dentro. E me direcionaram para o CEO da empresa, dessa fábrica. E eu sentei lá na mesa dele e ele falou assim, eu quero te ouvir. Acho que ele falou, o que essa mulher quer, né? No mínimo curioso. No mínimo curioso, né? E aí eu acho que assim, o que foi assim muito interessante que ele me falou, é aquela frase, né? Pode ser meio, né? Por exemplo, assim, né? Hoje em dia a gente ainda ouve falar, não é? Os homens vão querer me matar, mas por trás de todo homem bem-sucedido existe uma grande mulher ali. E essa curiosidade ele trouxe, ele falou assim, eu fiquei curioso agora, o que uma mulher na tecnologia pensa? E ele falou assim, eu quis bater um papo com você. Olha que legal. Legal. Né, o que você veio fazer aqui? Qual que era a sua intenção? O que você projetou para essa visita? E eu falei para ele, olha, comecei nesse mundo e eu acho que para eu entender bem dele, eu preciso saber onde nasce o produto, como que ele nasce, como que vocês montam, que jeito que é a tua fabricação, preciso entender tudo.
Então, quando você fala assim, no início, você sofreu, quando eu ia para grandes eventos em São Paulo, 90% do público homem, 10% mulher, e eu posso te dizer que 8% eram as secretárias ou as assistentes, e não a pessoa que tinha a decisão, e isso gerava curiosidade neles. Por isso que eu falava, eu pensava, e sim, eu falei, eu vou para um evento desse, eu tenho que ir preparada. Eu tenho que ter a retórica, eu tenho que ter o conhecimento, porque eu não posso, né, chegar num evento desse que eles falam, pô, coitada, né, não tá entendendo nada, o que ela quer? Então, eu tinha que estar à altura no bate-papo, no diálogo, na conversa. E tem uma coisa muito engraçada, né? A Bárbara falou de uma situação, gente, há 2 anos, eu fui num evento de CRM em São Paulo. E fui eu e o meu coordenador, que tava, né, respondia para mim. E assim, eu fui de boa, de tênis, camiseta da empresa e tal, e andando com ele. E ele, como ele era o coordenador, ele tinha o contato com os fornecedores. E na época tinha um fornecedor querendo vender uma solução pra gente. E a gente andando assim no stand e tal, o fornecedor fazendo a maior venda para ele, sabe? Eu com ele assim, eu e ele vendendo para ele e tal. Aí o meu coordenador falou: Ó, tudo bem, você falou disso para mim, mas ó, quem decide é ela aqui, ó, é com ela que você fala. Gente, ele assim, sabe, ficou vermelho na hora porque ele não imaginava. E em nenhum momento eu falei, eu sou a, né, a diretora, né? Eu que vou assinar no final, né? E ele fazendo a venda todo momento. Então, eu acho curiosa essas histórias, né? Porque, embora não tenha intencionalidade, acho que falta um pouco até de expertise, sabe? Para as pessoas, deixa eu tentar entender, né? Ouvir E primeiro. julgar. E a mesma coisa do lado de quem está do lado de cá. Eu sempre, como eu trabalho muito com treinamento de atendimento, né? Entra a pessoa numa loja, entra a pessoa numa concessionária. Peraí, a gente automaticamente já traça ali um perfil e isso muitas vezes faz a gente perder um bom negócio. Pré-julgamento, né? Perfeito. E você acha que em algum momento, assim, você, né, e como profissional, você sentiu que você precisou provar, sabe, algo por ser mulher? Sim, né? Eu sempre digo, né, que hoje as pessoas falam assim, o grupo das minorias, né? Em vez existem vários grupos. E aí a Marisa trazendo um ponto aqui sobre conhecimento. Com certeza, o nível de conhecimento que ela deve buscar é muito maior do que qualquer outra pessoa. A gente está sempre tendo que, se existe um pote, o nosso pote tem que ser maior. E acho que esse é o ponto, né? Então, vou pegar aqui a questão da educação. A gente foi lá na base, né? Os meninos eram indicados a fazer o quê? As exatas. Então, quem era bom na matemática? Eram os homens. Quem era bom no cálculo? Os homens. Será que as meninas, se elas fossem incentivadas também, elas não seriam? Então, acredito que a gente tem um trabalho muito importante em casa com os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, de incentivar aquilo que for habilidade, deixar. Se o menino quiser fazer balé, se a menina quiser jogar o tênis, não tem problema. O importante é a gente acentuar as habilidades. Então, acho que a gente tem algo aí de base de estudo. Mas quando a gente não teve isso na nossa formação, vamos então incentivar. Então, a Marisa falou que foi fazer um curso, que é um curso literalmente voltado ali para uma, né? Então, acho que sim. Tenho certeza que sim. A gente está sempre tendo que ter um a mais para poder entrar nesse nível. Pra se provar. De pelo menos de estar no mesmo nível, sabe? Mas sempre com uma dose a mais que nos é buscada, nos é cobrada, vamos dizer assim. E Marisa, como que você vê, assim, a presença feminina, o que você acha, né? Como que a presença feminina impacta em resultados hoje dentro da empresa? Que diferencial que, né, mulheres trazem para isso? O que você enxerga disso? Eu acho que toda mulher tem um pouquinho de toque, né? E isso ajuda muito, A gente. Bárbara que eu diga, né, Marisa? Organização, sabe? Organização, eu acho que... Claro que existem aquelas desorganizadas também, né, Sim, gente? Vamos claro. lá. Mas a gente... Acho que de forma geral tem mais visão, talvez, né, para esse... eu não sei se de repente eu acho que mulheres, não sei, não quero falar nisso, mas eu acho assim, acho que nós somos mais audaciosas muitas vezes, né? Em decisões. Corajosas como... Corajosas, vamos apostar, vamos fazer isso daí. E eu acho assim que também nós somos bastante positivas, né? Isso. Acho que aquilo que de repente, numa reunião, 5 falar não vai dar certo, tiver uma mulher, ela fala não vai dar certo. Confia que vai dar certo, né? Então, eu acho que nós temos essa garra, essa vontade de fazer dar certo as coisas, né? Até mesmo, como a própria Bia falou, como a gente
quer buscar esse lugar, né? Tá defendendo essa posição para as nossas filhas, para as próximas que vão. Gerações. A gente tem que acreditar, porque se a gente não acreditar, né? Já, como eu falei, tem um mundo aí fora que vai ter muita coisa contra. Sim. Então, acredito que esse olhar mais positivo e mesmo com medo, né? E aqui, gente, a gente não tá, né? Acho que é importante dizer, Exato. no Tá mundo de pautando, né? poliana, Isso. tem muitas coisas difíceis. Com certeza. Mas o primeiro ponto é, quando vai para uma mesa de negociação, acreditar que já deu certo, né? E mesmo com medo, né, Bárbara? Imagino que muitas vezes vai assim, Com "Meu certeza. Deus, que medo. Mas que-" você sabe por que às dentro. vezes eu tenho uma curiosidade assim, né, de ver aquelas mulheres corajosas do mundo da engenharia civil. Essa mulher dentro da obra, né, com aquele capacete, com aquela bota, entrando naquela obra, sabe? No Uma meio coisa de que um os homens monte de falavam. peão que não tem Isso. tato, né? Que, cara, fala o que vem na cabeça. E às vezes pega na massa mesmo, elas pegam na É, massa, no verdade. pesado. Cara, eu vibro com esse tipo de profissional e com essa visão. Mas vocês são assim, a diferença é que, né, é a obra de vocês, mas vocês estão nesse mundo, viu? Saibam disso, tenham isso, né? Vocês É hoje que estão hoje, no quando ela meio... fala assim da cima, das mulheres, né? É que antigamente, uma empresa de tecnologia, mulheres ficavam no faturamento, mulheres ficavam talvez num Processos, né? financeiro, num administrativo, né? Mas você quase não via, né? Hoje nós temos a recepção técnica de mulheres, né? A gestão da técnica feita por mulheres. Então, na parte técnica, né? Surgiu essa oportunidade das mulheres também desempenharem o papel. Assim como ela citou da parte civil, a parte de tecnologia é isso. Hoje é raro você encontrar técnicas mulheres, né? Mas existem, então E aí você fala... Porque quando eu fiz o curso de montagem e manutenção, fiz no Senac também. Só tinha eu de mulher na sala. Quando você fez o seu, só tinha você? Só eu. Era homens. Eu era a única mulher lá e todo mundo me olhava como se eu fosse um ET. Sabe? O que ela tá Porque fazendo aqui, nem... isso, eu tinha 17 anos na época. E só eu de mulher numa sala montando o computador, né? Instalando o computador. Hoje eu acredito que isso mudou, né? E assim, né? eu As digo turmas. sempre, né? O mundo atual, ele trouxe algumas dificuldades aí, mas a própria tecnologia ajudou. Porque antes você não tinha tantas possibilidades de obter conhecimento. Então, vou pegar aqui o mundo dos jogos, que acima aí, né, é pioneira e traz isso. Hoje você vê meninas Muitas. ali muito comprometidas em Em campeonatos, não é? campeonatos. Ganhando campeonatos. Então, eu acredito que a própria De jogos. tecnologia oportunizou o acesso às mulheres à tecnologia. Também. Então, cada vez mais, acredito, Bárbara, que nas salas de aula de análise e desenvolvimento de sistema, engenharia da computação, Era mais comum, né? que era Ter mais comum mulheres. ter homens, né, do que mulheres, agora nós Vai vamos ter as ficar. mulheres até por conta da tecnologia. Verdade. Tanto que você vê hoje, quando a gente pergunta, né? O que você tá fazendo? Análise de dados. Desenvolvimento. Eu falo, ainda a gente fica, né? Nossa, que legal, cara. Não, aí a gente se Porque identifica diferente, e- não é? Isso. E a gente fala, puta, que legal, realmente está mudando, né? E acho que é algo válido, assim. Teve algum momento da sua trajetória, agora como líder mesmo, né? Estando numa posição de líder, que você teve que tomar alguma decisão que te deu medo por ser mulher? Pelo lado feminino? Tipo, putz, eu tenho que decidir, tenho que tomar uma decisão, tenho que mandar alguém embora, um homem embora e estou... Sabe? Sentiu algum tipo de sentimento assim? Não por eu ser mulher, assim, não tive esse sentimento, assim. Não? Não. Por situações, pessoas, né? É difícil você hoje tomar decisões, mas assim, eu tive medo do que as pessoas vão achar, essa é a sua pergunta? Isso. Por eu ser mulher, assim? Do seu Porque eu acho que posicionamento, tomar tipo, determinadas decisões, sim, passa em algum momento pela nossa cabeça o que vão achar da decisão. Mas eu acho que quando você tem ela já tomada, você, pelo menos quando eu vou tomar uma decisão, eu procuro olhar por todos os lados, de todas as formas e de todos os jeitos, assim, de tentativas e tratativas. Então, quando eu vou tomar uma decisão hoje, eu tomo sem medo. Mas a primeira decisão que eu tive que tomar, sim, senti medo, normal. Medo, como frio na líder. barriga, dor de barriga, não dormir à noite. São sintomas que você tem na liderança. Mas eu acho que isso, indiferente de ser mulher ou ser homem, eu acho que a posição de líder, talvez, nas primeiras decisões, não sei você, Mari, mas eu acredito que aconteça muito. Mas depois que você entende que isso faz parte do processo e as decisões, elas
depois que você tomou, elas são válidas, tipo, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Sabe assim? Aí isso vai te dando mais segurança e você vai ficando cada vez mais segura das decisões que você vai tomando pela experiência. Mas as primeiras, olha, hoje mesmo, quando eu precisei demitir a primeira pessoa, vamos falar de demissão, eu não sabia o que fazer, assim, eu fiquei... e era Nada, né? muito. Daí você pensa na família, na pessoa, no ser humano. E eu fiquei apavorada, assim. Aí eu fui conversar com o meu gestor, né? Com o meu líder e falei, olha, não, isso é comum, já aconteceu comigo. Aí eu já fui relaxando. Porque aí você descobre que é comum, que isso acontece com todo mundo, não só eu, faz parte. Então tô vivendo. Mas no começo você sente a insegurança de, será que eu tô fazendo a coisa certa? Legal. Será que isso é normal? Ou é porque eu sou nova? Enfim. Legal. Acho que vai mais por Mas esse. isso, sabe, Bianca, acontece. Eu tive um colaborador que eu tive que chamar para uma sala para conversar, né? Um a um ali. E eu tive que fazer essa pergunta. Você se sente mal ser liderado por uma mulher? E ele falou, me sinto. Entendeu? E ali foi o momento da gente ter uma conversa franca. Então, vamos lá, né? Onde te incomoda? Quais são os pontos que te incomodam? Né? Vamos resolver. Porque muitas vezes é o achômetro, né? Então, eu falei, vamos colocar aqui. Não precisa temer, pode colocar aqui nessa mesa tudo que você acha de negativo, o que que não é legal, o que que não tá fluindo, né? Por que que você se incomoda? E a gente Quebrou o preconceito dele. E nós tivemos uma conversa, e aí a gente levou Mas assim... corajoso falar, né? Então, Difícil quem fala isso exatamente. hoje. Sim, e eu pedi para ele, falei, seja Hoje a franco. gente vê posicionamentos, né? Claros pra Perfeito. isso, né? Isso. Tipo, talvez com uma mulher ali, com uma líder mulher, ergueu a voz, falou num tom que não falaria. Mas se você chegar pra acontece, perguntar, fala não, né? Se você- Exatamente. Não é fazer uma pergunta direta, não, Acha. imagina. Mas a Marisa tá trazendo um ponto, gente, assim, e aqui não é uma defesa dos homens, mas assim, é um entendimento. Eu vou pegar uma situação muito parecida, só que é o contrário. Uhum. Trabalhava numa empresa e tal, e a disposição da mesa. A gente percebe algumas coisas pela disposição de algumas coisas que não são faladas, são simbólicas. E eu notava que sempre assim, tinha o CEO da empresa, do lado direito e esquerdo dele sempre os homens, e as mulheres sempre nas pontas. E eu cheguei um dia e perguntei, né, pro meu gestor, perguntei, você acha que aqui tem preconceito? Ele falou, não, nós somos uma empresa extrema. Eu falei, você acha que nada, em nada? E tentando ver se ele percebia. Ou não. Falei, deixa eu te dar um exemplo, então. Falei, sabe nas nossas reuniões de quinta-feira? Ele falou assim, você já observou a disposição da sala? Ele falou, não. Falei, sim, então quinta-feira você observa e depois a gente conversa. Ele não tinha percebido. Daí ele falou, Mara, eu ainda não percebi. E pois a disposição sempre as mesas, as mulheres nas pontas, né? Que já virou até cultural, mas isso também é um tipo, né, de cultura, onde ao lado do CEO estavam, né? É conceitual e é simbólico. Então, feedback também, né? Eu sempre gosto de falar, quando a gente fala com respeito, nossa, essa empresa é preconceituosa, você viu as mulheres? Não, não é isso. Tanto é que ele não enxergava. Então, nós também temos um papel de ajudar, né, a alterar essa cultura aos poucos, né? E ali a gente pode promover formatos e aos poucos a gente ir também transformando, como você fez. E parabéns, Marisa, um excelente Lembrando exemplo. paradigmas e mostrando. Sim, gente, e não é deu assim, certo, gente. para minha surpresa, porque eu achei que ali poderia criar, então, sei lá, uma intriga, uma birra, São mas duas, não. né? São duas possibilidades. Ou Foi ele colocar realmente Ou vai dar aquilo muito que, bom, vai que, dar muito né, ruim. que para ele não estava bom, e eu explicar para ele qual que era o meu papel e o que que eu queria fazer, né? Legal. E eu estando na liderança. Então foi bom que quebrou um pouco, sabe? Isso daí foi muito bom, essa Legal. experiência. Você quebrou, né? É, Para que a outra liderança pudesse assumir, daí de fato, A com vulnerabilidade, efetividade. né? Exatamente. E com as lideradas, né? Com líderes que você lida hoje, né? Agora trazendo muito a Mara consultora. O que você percebe, assim, em mulheres líderes de fraqueza, de medos? Você enxerga isso hoje nas mulheres? Na verdade, eu enxergo uma sobrecarga, tá? É o que eu vejo. Vamos começar a chorar todo mundo aqui? Uma Tanto que ela for falando. sobrecarga. Uma sobrecarga, primeiro, emocional, de estar sempre tendo que provar que aquele lugar é merecido. Eu ia falar isso, perguntar Gente, isso, se existe sabe? isso, né? É assim, de estar sempre se De ter que reafirmando. provar que... E muitas vezes para ela mesma, sabia? O resto Mostra de outros. enxerga, mas
principalmente essas mulheres que vieram dessa cultura do crescimento, né, dessa labuta, como a gente diz, então, e aí é um desafio muito, triste às vezes, né, porque ele não para, ele tá com a gente mesmo, dentro da gente, então esse é o ponto. O outro ponto é o desafio da carga para além do trabalho, então é a mulher que busca muitas vezes, né, o filho na escola, que quando tá doente, é a que tá socorrendo uma mãe, é a que tá socorrendo uma irmã, é a que tá dando jeitinho, é a que tá pensando na lista do mercado. Então, o tempo é o mesmo. Então, ela, quando não está trabalhando, né, ela normalmente ela está também ocupada, né? Sim. Então, a minha, né, hoje eu digo assim que o meu trabalho também é ajudar essas mulheres a se permitirem também falhar. Podemos falhar, somos humanas, a se presentear. Então, quando eu pergunto assim, o que que você faz para você mesma? Elas têm dificuldade de falar. Porque ou elas estão fazendo alguma coisa por alguém ou estão fazendo alguma coisa pela empresa. Então, hoje eu vejo, Bia, assim, um grande dilema para as mulheres. Assim, a gente trabalhou tanto para chegar nas posições que nós chegamos e agora a gente está sobrecarregada. Perfeito, verdade. Porque é do tipo assim, A nem consegue beleza. aproveitar, né? Parece que era algo que tanto sonhava, mas sonhava pra quê? E aí Né? a gente vê um movimento quase que inverso dos nossos filhos, assim, liderança, não sei se eu quero isso. E aí não tô falando só de mulheres. Nossa, as pessoas estão tão sobrecarregadas, né? Então, para mim, os maiores desafios para as mulheres em si é a própria posição e essa adjacência, né, de todas essas outras responsabilidades, a casa, a família direta, a família indireta, o futuro, a carreira, as férias, Tudo. a compra do mercado, a diária, todo esse São as inúmeras pacote. caixinhas, né? Isso, Eu falo né, que a o gente abre homem no tem cérebro. uma, né? E é aquilo ali. Desculpa, homens, mas, cara, é muito real, né? A mulher vai ter 57 caixinhas abertas ao mesmo tempo, ao lidando mesmo com isso aqui. tempo. E acho que a gente tem uma dificuldade de pedir ajuda. Totalmente. Sabe assim? Porque assim, eu tiro Totalmente. lá em casa, né? Mas aí entra o toque, Pois porque é. a gente tem a mania de achar que não vai fazer igual a gente faria. Pode ser, daí Entendeu? A gente precisa tem, rever, a gente né? tem um pouco Controle, disso. né? Controle. E é isso que nós precisamos trabalhar em nós, Isso né? aí, permitir mesmo. Permitir mais, mesmo que erre, mas tirar aquilo ali da gente, né? Isso aí. Perfeccionismo. Né? Exatamente. Isso é Porque coisa que a não? gente precisa trabalhar dia a dia. Não adianta que Que uma hora verdade. para, a vamos- máquina quebra, né? Exatamente. E aí vai ter que deixar na mão do outro. Então, o melhor é a gente já se preparar pra isso, né? Você já sentiu medo de ocupar um espaço maior? Vou virar líder. Mara, vem cá, você vai agora gestar essa... Eu já senti, sim, e aí era bem claro, né? Mas assim, o que eu fiz? Conversei com o meu líder e esclareci. Falei, olha, tá vendo essa atribuição que você está me dando aqui? Eu não sei fazer. Quero deixar isso bem claro. Então, quero combinar antes como é que a gente vai passar por esse processo. Isso é um ato de coragem também. Falei, não sei, né? Aí ele olhou para mim e falou assim: mas você sabe o que eu vou querer de você aqui? Eu falei, não, você aqui é uma pessoa que vai executar. Não, Olha aí. eu quero que você já tenha acentuado para essa cadeira. Eu falei, então tá, então combinado. E claro que eu vou te dar um tempo para você aprender. Se desenvolve. Então, é legal. Acho que é sempre uma boa conversa quando a gente Perfeito. não se sente, porque muitas vezes a gente assume e depois eu dou um jeito. E aí sofre. Então, acho que combinar, beleza, né? Eu tô recebendo isso aqui, mas eu quero deixar quais são os meus limites, um prazo combinado, ó, e refazer essa rota. Então, de novo, né? Ter essa autoconsciência dos nossos limites, pedir ajuda, conversar com colegas. Sempre falo assim, ó, quem é colega da empresa que às vezes eu posso chamar para dividir uma visão externa, né? Em casa. Gente, eu falo, sabe? Os problemas normalmente eles são os mesmos. Então, vai ter alguém que vai ter passado por aquela situação, vai ter vivenciado, e a hora que você olha a tua situação, ela é muito parecida com a do outro. Ou até menor, né? Ou até menor. Muitas isso que eu ia vezes a falar, gente né? consegue ter essa oportunidade de falar, putz, não, eu tô de fato, né, enxergando algo que talvez não é. Mas sim, muitas vezes, nossa. E é fato, e é bom isso pra gente, né? Porque daí a gente aprende também a se acalmar, a entender que tá tudo certo, tudo vai se colocar no lugar em algum momento e faz parte. O que você acha, Bárbara, que assim, quando a gente fala de mulheres na liderança, né, dentro de uma empresa, o que você acha que ainda pode evoluir pro lado feminino dentro de uma empresa hoje, falando em líderes, falando mulheres líderes? Seja de direitos, seja de, sei lá, ainda de um preconceito, ainda de espaço, de oportunidades. De forma geral, tá? Não dentro da cima, em cima, mas de forma geral. Como assim o que pode evoluir? Você acha que ainda existe esse preconceito, falta de espaço para a mulher na liderança? Em algumas áreas, eu acredito que Isso. sim, exista, com certeza.
Então, acho que isso ainda é algo que precisa de evolução. Precisa ser revisto. Precisam entender que não, a mulher tem espaço para estar ali. Com E certeza. vai fazer tão bem quanto Porque eu ainda o homem, acredito que qualquer- ainda tem algumas áreas que existe aí. isso, onde as pessoas não não acham aceitam. que a mulher vai ter a mesma competência de um homem. Um exemplo foi o futebol que você citou aí. É um exemplo claro, né, de que ainda existe isso, que a mulher não vai ser capaz se ela estiver lá na liderança para tomar uma decisão, né? Ela teve um erro, uma falha que todo mundo comete, né? Que o profissional, E né? por isso ela foi julgada por ela ser mulher. É o que tá errado, né? Aham. Que é igual a Mara falou, todas nós somos líderes, podemos sim cometer erros, né, em algum momento, mas aí aquilo vai servir de lição pra gente evoluir e seguir, assim como poderia acontecer no universo Não é por masculino. gênero, né? Isso, é por profissional, perfeito. né? É por capacidade, é por, enfim, né? Acontece. Mas assim, tocando numa ferida chata, mas que é realidade, né? Que a gente está falando isso, existe ainda a desigualdade até salarial. Sim. Você tem a Com mesma certeza. função de liderança de um homem e você ganha menos. Existem Isso é dados fato. que falam que hoje varia de 15% a 20%, Por cento a claro, diferença. de exato. empresas para empresas, mas é fato. E aquilo que eu E- falei, o copo, sabe? Aqui a gente tem que colocar um pouco a mais para poder Para igualar, tentar exato. igualar. A entrega ela tem que ser quase o E dobro vamos ser justas pro aqui, né? equilíbrio E vamos trazer da isso, e remuneração. vamos trazer isso para o Brasil. As mulheres precisam ganhar mais, elas precisam ficar bonitas. Verdade, a gente é muito mais cara. Pô, a gente gasta muito mais que um homem. Gente, é botox, é tudo, cara. E olha Duvido que os meninos aqui estão fazendo botox. Estão um dia com botox? Não estão. Aí. Salão. Aí, gente. Tem que ter um vale Por ali, isso que tá com o salão. dinheiro na conta lá, E para cheia. cortar o cabelo e a barba é muito mais barato que uma mulher quando vai lá fazer um, Marcos né? Edmilson, vale salão. Vídeo lá. E aí, VS, vale boutique, mandar. vale E salão. aí, gente, é muito interessante, né? Brincadeiras aqui à parte. Eu também, num dos eventos que eu fui, foi muito legal. Porque a gente fica no nosso mundinho do Sudeste e do Sul, né? Mas eu lembro que tinha uma palestrante e ela contou que no Pará, né? Na região norte, tem um grupo que faz um trabalho com as mulheres que... No Pará é muito comum, né? Na região norte, ali, as viagens de barco, Sim. né? E muitas mulheres sofrem muita agressão em casa e são escalpeladas. Então tem um trabalho lá de devolver. E o que eu sempre falo, né? Quando que uma mulher, né, independente de liderança, enfim, ela consegue começar a ter a liberdade? Quando ela tem a liberdade financeira. Porque hoje muitas mulheres estão aprisionadas em casamentos, em violência doméstica. Por quê? Porque não tem como se sustentar ou sustentar seus filhos. Sim. Isso é um tipo, acho que ele ainda é muito mais grave do que outras coisas. Com certeza. Então hoje ela se muito liberta. comum ainda, né, Mari? É como você falou, talvez aqui pra gente imagina, né? Mas Muito não, isso é comum, comum. né? Então existem duas formas hoje que eu vejo para as mulheres terem a liberdade, que é a liberdade financeira, ou seja, ela ter renda, e a educação, quando ela abre a mente que, poxa, existe um outro universo, esse meu mundo, ele não é só isso, ele tem mais coisas, né? E é justamente aí que a gente vê algumas regiões onde a mulher é polida de estudar, né? Ou de trabalhar. Perfeito. Pra gente fechar, né? Infelizmente, por mim, a gente ficaria conversando aqui a tarde toda. De fato, teria muito assunto, com certeza. Muitas pautas. Não adianta, é verdade mesmo quando dizem que mulheres não querem parar de falar, porque acho que a gente tem muita troca, né? E acho que é essa abertura também que existe, né? Mulher, quando se junta, gosta de se ajudar. Né? Eu acho isso bonito, cara, que nem na escola das crianças tem um grupo de mães. Vê se tem um pai lá dentro. Não tem, né? Não tem. E aí vê se a criança Vê tá se o- doente, não. vai ligar pro pai. Não, vai falar com a mãe. E ver se os pais criam um grupo dos Pra pais. Não eles. tem. Chama, só se for pra marcar um futebol, né? Mas pra falar É dos raro, filhos, né? o que tá acontecendo, o que estão mandando de lanche, é só, né? Então, de fato, acho que mulher, quando tá junta, acho que se une e viram melhores amigas. Às vezes nem se conhecem, já estão ali amigas há anos, mas compartilhando. E aí eu queria que vocês deixassem um conselho, Marisa, vou começar por você. Um conselho pra quem tá começando a carreira agora. Cara, tá no início da carreira, né? Que conselho profissional, como mulher, você daria pra essa menina, pra essa mulher? Nós enfrentamos muitos obstáculos, né? Já começa dentro de casa, já começa no casamento. Então, quando a gente quer seguir uma carreira, às vezes, até com o companheiro, a gente precisa chegar, sentar e esclarecer, né? Até onde eu quero chegar na minha profissão e até onde, muitas vezes, seu marido vai te podar, se você deixar. E você não vai crescer. Eu passei por isso. Que eu tive que chegar e colocar, né? Olha, você consegue sozinho? Porque daí tudo bem, eu desisto de tudo, você é dono de casa.
Não, precisamos crescer juntos e realizar nossos sonhos, né? Fazer planejamentos de casa e tudo mais junto. Então, eu preciso trabalhar. E eu quero alcançar, né, a minha profissão. E para isso precisa dedicação. Então, acho que para quem quer realmente, é isso, sabe? É saber ponderar, saber dialogar, muitas vezes em casa, com a família, seja ainda se for solteiro com os pais, depois com o marido. E eu acho assim, se planejar, fazer uma rota, criar uma rota e atingir ela. E não deixar obstáculo nenhum atrapalhar, sabe? Perfeito. Porque eu acho assim, que nós somos poderosos, realmente. Sim. E a gente consegue. E quando a mulher fala, eu vou, ela vai. Ela vai Nada pra segura. lua. O homem lá, esqueci o nome do cara, que se segura, porque a próxima vai ser a mulher que vai pra lá. E você, Bárbara? Que conselho você deixaria? O conselho As que eu suas filhas, deixo é assim: faça o que você ama fazer, ou ame o que você está fazendo, porque eu acho que assim, faça a escolha certa, você não precisa forçar para se encaixar. Se você estiver dentro daquilo que é os seus objetivos, é aquilo que você quer fazer, indiferente de posição, de cargo, ou do que, se eu vou ser pedreira, se eu vou, né, ser uma técnica, se eu vou, é isso que eu quero, com certeza você vai ter excelência. Assim, é isso que eu levo para minha vida. Eu sempre amei trabalhar na cima, eu sempre amei as coisas que eu faço lá. Eu acho que isso foi o que me ajudou a chegar onde eu cheguei, né? Claro, a gente tem uma autocobrança, né, muito maior em cima da gente, porque sim, o que a Mara citou do copo é muito a verdade. Real. Mas não desista, existe essa possibilidade. Se tiver dentro daquilo que você é o teu objetivo fazer, você vai ter sucesso. Não tem como ser diferente. Então, é isso. Façam o que vocês amam. Continue com essa garra, porque mulher nasce com isso. Eu tenho 2 filhas e eu olho para elas e falo, meu Deus, como assim? Né? Uma tem 4, uma tem 13, e elas já tomam decisões, elas têm os objetivos claros, definidos, e é isso que eu quero, e eu fico admirada. Então, é isso, é sobre a gente não ter que se encaixar, é sobre a gente fazer coisas que a gente gosta e ama, e eu acho que vai dar certo, porque vai só melhorar, né? Cada vez mais. Só Não evoluir. Tem conversa, né, Mara? E você? Vou dar 3 conselhos bem rapidinho aqui, Vamos lá. tá? Pras lá vem meninas ela e tal. acabar com a gente. Primeiro conselho é estude. Perfeito. Estude, tenha conhecimento. Isso, independente de gênero, você precisa saber. A gente não tem que ocupar um cargo por cota, a gente tem que ocupar esse cargo porque a gente tem uma oportunidade de estar preparado. E para estar preparado, tem preparar. que saber, tem que estudar. O segundo é, não seja cruel com você mesmo. Somos vulneráveis, tem formatos da gente poder olhar pra gente, né? As terapias estão aí, os grupos, né? Então, se dar esse direito de olhar para si também. Então, o conhecimento para fora, que eu falei, e o conhecimento de dentro. Então, assim, qual é o meu momento? Qual é a hora de eu recuar? De eu tirar aquelas férias, de eu mudar de trabalho? Não é isso? Enfim, né? A gente precisa, porque senão a gente adoece. E o terceiro, peça ajuda. Então, quando eu não sei o que fazer, quando eu estou perdida, tem sempre alguém para estender a mão, né? Então, na minha vida inteira, né? A Marisa falou muito do mentor aqui, Bárbara citou parceiros, né? Eu admiro acima, né? E aqui eu vou fazer um asterisco aqui, que eu passo por várias empresas e para mim foi uma grata surpresa saber que é uma empresa, realmente estou falando aqui, que as pessoas se ajudam. Né? E parte dos donos da empresa, da liderança. Então, continue cultivando isso e façam isso para além da cima, né? Pedir ajuda e ajudar. E isso, gente, é uma corrente do bem que sempre vai voltar pra gente. Perfeito, arrasou. É isso mesmo, cara. Eu acho que vocês já falaram tudo aqui, né? Eu já recebi todos os conselhos, pessoal. Fica pra mim. Quem aproveitou, aproveitou. Mas é isso, queria mandar um beijo. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas queria mandar um beijo, um abraço para todas as mulheres da nossa empresa, maravilhosas, que se dedicam, Sim. que estão lá todos os dias fazendo tudo acontecer. Ó, deu vontade de chorar. Mas todos os setores, temos mulheres incríveis, desde o cafezinho da Cissa até o financeiro, RH comercial, tudo, gente, tudo. Diretoria, né? Estamos aqui muito bem representados, então acho que isso é muito legal. Legal que a empresa tem essa oportunidade, né? Busca hoje essa igualdade acima de tudo, né? Então aqui a gente não está só celebrando, não é só um episódio para a gente trazer uma trend, uma hashtag em alta, né? O Dia da Mulher é um assunto mais comentado, mas é justamente sobre essa construção, né? Que estamos passando, né? Vocês vêm passando desde o início da vida profissional e pessoal de vocês.
e essas decisões que estão moldando aí cultura, resultado Futuro. e futuro. Exatamente. Então, muito obrigada por aceitarem estar nesse bate-papo com a gente hoje, né? Sei que é sempre desafiador, a gente fica, ai meu Deus, mas vocês veem, é leve, e mulher sempre tá pronta para falar. A gente tem um presentinho agora só simbólico, mas em especial ao Dia da Mulher para vocês. Não adianta falar, não gosto de receber flor. Cara, quem não gosta? Não tem como. Nós amamos receber flor, né? Exatamente, a gente merece. Né? Aí, homens, fica a dica. Sexta-feira que vem é dia útil. Manda no trabalho, na sexta. Dia da Mulher é no domingo, mas manda no trabalho. Manda no trabalho. Fica a dica, viu, amor? Sexta que vem. Pode ter um jantar, acompanhado do jantar. Pode ter um vale, não tem problema. Ficando caro, né? Como dizer, mas somos caros. Mas muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Pela vida profissional de vocês, que vocês vêm construindo. Com certeza vocês são mulheres inspiradoras e é por isso que vocês estão aqui hoje. Tá? Obrigada! Até a próxima, hein? Fiquem ligados que já a gente vai ter um novo episódio no ar muito especial. Tão especial quanto esse. Tchau, tchau.